Então, pessoal, dando continuidade, né, ao que a gente já tinha falado, né, no outro vídeo, a gente tem agora uma outra condição. Então, naquele primeiro momento, qual era a condição que a gente tinha? A gente tinha intervalos pequenos para o coeficiente de partição, então para o log de P, relacionada à concentração mínima observar, para a gente observar a atividade biológica, né? Então, para atividade biológica mínima observável. Então, neste caso aqui, o que eu tenho? É o que acontece no outro slide, né? Quando você passa o slide. Neste caso aqui, eu tenho um intervalo maior de log de P. O que acontece? Quando eu aumento demais o coeficiente de partição da molécula, eu posso ter uma resposta desse tipo aqui, que graficamente tem a forma de uma parabólica, certo? Matematicamente explicando, o que acontece neste caso? Neste caso, eu tenho um intervalo maior para o coeficiente de partição, que seria para o log de P. Então, eu começo em C, em 4 e vou para 20, certo? À medida que eu vou aumentando o coeficiente de partição, eu também vou aumentando, observando aqui um aumento na resposta em relação a log de 1 sobre C, certo? Só que o que acontece? Se eu elevo demais o coeficiente de partição, a curva ela tende a cair, certo? Então, dentro do contexto da química farmacêutica e estudando o coeficiente de partição, o que isso significa? Isso significa que, num determinado momento, eu tenho respostas sendo aumentadas de acordo com o aumento do coeficiente de partição, mas, num determinado momento da curva, essa resposta ela tende a decair, ela tende a cair. Então, o que acontece nesse caso? Eu tenho um intervalo grande para o coeficiente de partição e se eu olhar aqui no meio da curva, eu tenho aqui, olha, o valor do coeficiente de partição que eu chamo de 14. E quando eu vejo lá em cima, em log de 1 sobre C, eu tenho o valor de 1,3, certo? Esses valores aqui representam, então, o equilíbrio entre hidrofilicidade e lipofilicidade, certo? Então, seria a condição ótima da molécula, ok? Então, esse 14 e esse 1,3, que são valores referentes ao meio, né, dessa parabólica aqui minha, eu chamo de log de P zero, ok? Então, aqui seria, no caso, a minha condição ótima, tá? Como que eu interpreto isso graficamente? Valores abaixo de 14, em termos de coeficiente de partição, teriam dificuldade de serem absorvidos pelas membranas biológicas, ao passo que valores superiores ao coeficiente de partição 14 teriam dificuldade de deixar a membrana biológica. Cai naquele contexto que eu falei bem no início da nossa aula, que seria de aprisionamento de membrana, certo? Então, em log de P0, eu tenho a condição, que eu chamo de condição ótima, onde eu tenho o equilíbrio de hidrossolubilidade e de lipofilicidade da molécula, certo? Para que essa molécula seja bem absorvida e bem distribuída no contexto do organismo humano, tá? Então, não adianta eu ter um coeficiente de partição elevado, mas vai ficar mais fácil para absorver na membrana porque a membrana ela é lipofílica. Não, a membrana é lipofílica, mas quando a gente fala de absorção, eu preciso lembrar que o fármaco ele precisa ficar atravessando membranas até chegar no sítio-alvo dele, certo? Então, esse transporte entre membranas, esse entra-sai, né, de célula, até ele conseguir chegar no sítio ativo dele, é extremamente importante. E o coeficiente de partição, tá, influencia bastante nisso, ok? Então, se tiverem dúvidas em relação ao que eu coloquei aqui, vocês podem me perguntar, então,
no grupo do WhatsApp. Lembrando que eu coloquei aqui para vocês, ó, que o log de P, ele sempre cresce para esse lado aqui, e essa aqui é a equação gerada quando eu tenho esse tipo de experimento, onde eu tenho uma faixa maior, né, uma faixa experimental maior de log de P a ser testado, ok? Dúvidas, vocês coloquem lá no grupo para mim, porque aí eu vou prosseguir com a matéria se ninguém tiver dúvida. Se tiverem dúvidas, eu vou ficar no grupo respondendo vocês, tá? Tchau, tchau!